Nicolau, aonde você está indo? Estou indo para casa. Nicolau, balançando levemente, dirigiu-se ao seu carro. Uma garota o alcançou, mal conseguindo manter o equilíbrio. Nicolau, você esqueceu alguma coisa. Ele parou, lutando para lembrar o que poderia ter esquecido, incapaz de se recordar de algo. Ele perguntou: e o que seria? A garota se inclinou para perto dele. Nicolau, você esqueceu de mim. O rapaz riu. Como eu poderia esquecer isso? Ele abriu a porta do carro, ofereceu a mão à garota e a ajudou a entrar no carro. Mas ela não ficou lá dentro por muito tempo. Um segundo depois, já estava com metade do corpo para fora do teto solar. O grupo, ainda em pé no bar, gritava de volta, acenando com as mãos. Nicolau simplesmente se afastou dirigindo, e a garota continuou acenando do teto solar. Cíntia não era o interesse amoroso de Nicolau. Eles eram apenas conhecidos de longa data. Eles ocasionalmente dormiam juntos. Não havia conversas sobre amor. Claro. Apenas um bom relacionamento. Tanto Cíntia quanto Nicolau estavam bem com isso. Nenhum deles queria uma família ainda. Por que se incomodar? Tudo estava indo bem como estava. Seus pais os financiavam integralmente, então eles mantinham a aparência de estudar e aproveitar a vida ao máximo. Na manhã seguinte, Nicolau acordou com dor de cabeça. Havia alguns cheiros deliciosos vindo da cozinha. Parece que Cíntia estava preparando o café da manhã. Isso era algo comum. Então Nicolau apressou-se para a cozinha. Cíntia, o que eu fiz para merecer tanta atenção? Nicolau beijou levemente no nariz. Cíntia sorriu. Não há tempo para um jantar de despedida, então estamos tendo um café da manhã de despedida. Não é nosso primeiro dia de amizade, afinal de contas. Nicolau, que estava comendo seus ovos mexidos com um sanduíche, parou de mastigar. O que você quer dizer? Para onde você está indo? É por muito tempo. Cíntia sentou-se em uma cadeira. Eu, Nicolau, estou indo para a América amanhã. E em uma semana, vou me casar lá. Estou me casando com um homem mais velho e muito rico. Nicolau engoliu. Não, ele não amava Cíntia, mas estava acostumado a ela. Mais velho? Você tem quase 25 anos. Ele tem 50. O quê? Cíntia, você perdeu o juízo? Nicolau, está tudo bem. Ele é legal. Ele me ama. O principal é que ele tem muito dinheiro. Estou cansada das reclamações dos meus pais. Eu gasto muito dinheiro. Não começo uma família. Levo um estilo de vida imoral. É muito mais fácil na América e nada me prende aqui. Ainda vou visitar. Nicolau sentou-se em silêncio, ouvindo seus pensamentos internos. Doía que Cíntia tratasse a companhia deles por casamento, mas ele podia entender ela. Bem, Cíntia, então eu te desejo felicidades. Quem vai cozinhar meus ovos agora? Bateu-lhe no ombro. Sempre há alguém para tomar seu lugar, não é? Cíntia foi escoltada pelo grupo inteiro. Nicolau estava verdadeiramente triste. Cíntia não era apenas uma parceira ruim, mas também alguém com quem ele compartilhava e consultava. Assim que os pais de Nicolau souberam que Cíntia ia se casar, eles imediatamente atacaram Nicolau. Que tipo de homem você é? Cíntia é uma garota do nosso círculo. Você deveria ter se casado com ela, mostrado algum senso e se juntado à empresa do seu pai. Mae, que tipo de esposa Cíntia faria? O que você está dizendo? Você sabe tudo sozinho. Todo mundo é um pouco selvagem quando é jovem, mas depois eles se tornam normais. Mãe, Cíntia não é uma dessas. Você pode. Aposto qualquer coisa que, assim que eu quiser, trarei para você uma noiva.
Muito engraçado. Qualquer um que descobrir sobre o seu dinheiro vai pular na chance de casar com você. Mas nenhum deles vai te amar, mãe. Você está falando bobagens. Então, se eu propor para qualquer um que saiba da minha situação, todos vão concordar exatamente. Vamos testar essa teoria, então. Sim, claro. Vamos. Você ainda não conhece os caminhos do mundo. Bem, claro, se você estiver errado, você me deixa em paz por 3 meses. E se eu estiver certo, então, em 3 meses, você deverá ter uma noiva que te ama, de preferência. Você também deveria amá-la. Mas essa é outra questão completamente diferente. Certo. Mãe, testarei sua suposição hoje. À noite, Nicholas encontrou-se com seus amigos no bar como de costume. Havia também garotas em seu grupo. Claro, não havia nenhuma pobre ou desamparada. Mas vamos ver, o status delas variava. Todas conheciam Nicholas bem, assim como estavam bem cientes de quem ele era e como ele vivia. Então, ele decidiu testar a suposição de sua mãe nelas. Nicholas disse, saboreando sua cerveja, observando as garotas. Havia, por exemplo, a Selma. Seu pai trabalhava como chefe de segurança no mercado. Eles não viviam mal, mas também não tinham tudo. O que seu pai poderia ganhar de velhinhas no mercado? E quanto a fazer algo por conta própria, ela não parecia ter a inteligência para isso. Vamos começar com ela. Selma estava perto do bar, e Nicholas a chamou. Selma, venha aqui. A garota veio até ele de bom grado e sentou-se. Quer uma cerveja? Não, eu vou querer vinho. Chamando um garçom, que prontamente apareceu por perto. Traga para a senhorita um pouco de vinho e petiscos. Vamos ver o que ela diz. Selma imediatamente fez seu pedido e se inclinou em direção a Nicholas. Você está se sentindo triste por causa da Cíntia? Sim. Não exatamente. É apenas entediante. Já envelheceu. Selma deu um gole no vinho. Olhou para ele meio sério. Talvez você devesse se casar. Eu mesmo tenho pensado sobre isso, mas quem se casaria comigo? Eu gostaria de me divertir. Além disso, não tenho uma namorada. Selma baixou o olhar. Estou feliz que a Cíntia tenha ido embora. Ela não era certa para você. Você precisa de uma garota simples que te ame. Como eu, Nicholas. Eu te amaria muito. Nicholas quase caiu da cadeira. Desde quando a Selma tinha sentimentos por ele? Isso é um absurdo. Selma, você está falando sério? E você se casaria comigo? Eu casaria. Eles ficaram um pouco mais. E Nicholas disse que você se divertiu. Mas uma vez que eu estiver pronto para ir para casa, eu te encontrarei. Selma se inclinou para ele, deu-lhe um beijo e desapareceu na multidão. Nicholas esfregou os lábios vigorosamente. Bem, isso não é prova. E se a Selma realmente o amasse? Ele simplesmente não tinha notado. Não deveria ter brincado com a garota sem motivo. Oh mãe, que esquema. Mas um pouco. É um pouco. Ele olhou pela sala. Helena estava dançando no centro da pista de dança. Nicholas pensou por um momento e dirigiu-se ao DJ. Pediu uma música lenta e interceptou Helena, que estava saindo para fora. O que você está fazendo? Nicholas quer dançar? Helena olhou surpresa. Depois, como se lembrasse de algo. Ela sorriu tão encantadoramente que Nicholas imediatamente entendeu que ela também o amava. Então, aconteceu. Helena se pressionou contra ele durante a dança, sussurrando em seu ouvido sobre como ela quer uma família e tudo mais. Nicholas saiu e sentou-se em um banco, sentindo-se completamente abatido. Como isso pode ser? Será que ninguém realmente se importa com os sentimentos? O dinheiro é tudo o que importa. Ele sabia com certeza que Helena estava em um relacionamento com Cal,
um cara do seu grupo. Eles até pareciam estar apaixonados. Mas o pai de Cal é apenas um Zé Ninguém, e é por isso que Helena não quer se casar com ele. Ela sabe que não haverá uma vida glamourosa com ele. Camila saiu para a rua. Ela o viu, tirou seus cigarros e caminhou até ele. O pai de Camila costumava ser bastante bem-sucedido, mas algo aconteceu com ele. E agora ele mal consegue sobreviver. Camila sentou-se ao lado dele. Nicholas, o que houve? Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Fala. Camila, você se casaria comigo? A garota saiu. O que deu em você, Nicholas? Você bebeu? ¿Por qué? Estou te perguntando sério. Camila olhou para ele. Nicholas estava morto de sério. Ela ficou em silêncio por cerca de 5 minutos, aparentemente ponderando algo. Então, você respondeu. Eu casaria, finalmente. E você me ama? Eu amo. O que você quer dizer com finalmente? Ah, tanto faz. Nunca importa. Nicholas levantou-se e dirigiu-se ao seu carro. Ele não estava apenas desapontado. Ele estava em estado de choque. Como isso pode ser sério? Todas as garotas são assim que... Ele entrou em casa. Sua mãe desceu das escadas. Lá está você. Eu pensei que fossem ladrões. Você nunca volta para casa tão cedo. Ou você conduziu um experimento? Alguém concordou em se casar com você? Nicholas olhou para sua mãe com mágoa nos olhos. Como você sabia? Ela suspirou, abraçou-o. Vamos para a cozinha. Tomar um chá e conversar. É um evento que meu filho esteja em casa à noite. Nicholas seguiu obedientemente sua mãe. Ela era uma mulher poderosa, mas justa. Até seu pai, que era temido por toda a cidade, a tratava com respeito e até um certo temor. Mas ele a amava muito. Havia até rumores sobre a família deles. Diziam que a mãe de Nicholas tinha raízes ciganas. É por isso que ela encantou seu pai. Não é comum para aqueles com muito dinheiro viverem harmoniosamente. É apenas costumeiro para eles se afastarem um do outro. E tal lealdade era quase considerada de mau gosto. Meghan preparou um chá, colocou uma tigela de geleia e pães frescos na frente de seu filho. Nicholas começou a devorar tudo. Ele sabia que sua mãe cozinhava tudo ela mesma. Apesar do dinheiro deles, ela logo disse que nenhum estranho estaria em sua cozinha. Seu pai mal a convenceu a pelo menos contratar uma assistente para limpar, lavar. Agora, a assistente é a mão direita de Margarida, às vezes. Ela permite que ela prepare completamente o jantar ou o almoço. Sabe, mãe, se eu algum dia me casar, escolherei alguém como você, que saiba cozinhar. Margarida riu. Bem, então você deveria visitar estabelecimentos de catering durante o dia, não à noite. Talvez você encontre uma cozinheira sincera. Nicholas afastou sua xícara. Mãe, estou curioso. Se eu realmente me apaixonar, se eu encontrar uma garota sincera que me ame, você a aceitaria, mãe? Sua mãe olhou para ele questionadoramente. Não entendo. Por que não a aceitaríamos? Bem, e se ela não for do nosso círculo? Ah, entendi o que você quer dizer. Se ela te ama, não importa de onde ela seja. Mas se ela tentar te enganar, ela não se safará. Mesmo que ela seja filha do prefeito. Nicholas sabia muito bem que, se sua mãe dissesse isso, assim seria. E não importava o que seu pai diria, embora. O que ele diria? Ele sempre estaria ao lado de sua mãe. E claro, de seus filhos. Eles se dispersaram para seus respectivos quartos. Nicholas pegou seu telefone. Cynthia havia enviado uma foto. Ela estava abraçada a um homem contra o pano de fundo de uma vila. Sim, era claro que ele era mais velho.
mas ele parecia decente. Um sorriso largo e brilhante se encaixava no geral. Não era tão ruim quanto ele pensava. E então, Nicholas pensou que Cynthia nem mesmo escondia o fato de que estava se casando por dinheiro. E conhecendo o caráter dela, você pode ter certeza que ela contou tudo ao americano. Nicholas não conseguiu dormir por muito tempo. Ele ficou pensando em algo, remoendo as coisas em sua cabeça. E então, após tomar uma decisão, ele rapidamente adormeceu. No dia seguinte, Nicholas acordou bem cedo. Era um dia de folga, e seu pai também estava em casa. Quando Nicholas o viu às 9 da manhã, seu pai dramaticamente segurou o coração. Filho, está havendo um golpe no país, ou todos os bares e restaurantes de repente fecharam? Nicholas sorriu. Fico feliz em ver você também, pai. Sua mãe sabe que há alguém aqui para o café da manhã conosco que não esteve conosco há 10 anos nesse horário. Pai, vamos lá, claro que ela sabe. Ele entrou na cozinha onde sua mãe estava justamente colocando omeletes nos pratos. Bom dia, mãe. Tanto o pai quanto o filho a beijaram e sentaram-se à mesa. Margarida, quem é o chefe da família aqui? Ela. E, brincando, claro, você é, querido. Por que e porque você sabe que nosso filho está em casa, mas eu não? Alde riu. Margarida, eu não ronco. Claro que você não ronca. Você é como um urso. Nicholas viu que seu pai franziu a testa. Esse tópico era delicado para ele. Então Margarida, conciliatória, disse: bem, não fique ofendido. Pelo menos eu sei que você não vai passar a noite com uma amante. Como ela sobreviveria sem o seu ronco? Nicholas, seguido por seu pai, riu. Sua mãe sabia como fazer piadas de uma maneira que parecia defensiva, mas também engraçada. Após o café da manhã, Nicholas pediu a atenção deles. Mãe, pai, quero conversar com vocês. Pensei em algo e quero a aprovação de vocês. Sua mãe olhou para ele com interesse. Seu pai mais com apreensão do que interesse. Bem, fale. Disse-me-os. O que você pensou? Decidi que é hora de eu me casar. Seu pai soltou um resmungo. Começo muito interessante. Precisamos ajudar você nisso? Não, pai. É que a mãe e eu conversamos ontem, e ela disse que garotas, sabendo quem eu sou, quem são meus pais, se casariam comigo sem amor, por dinheiro. Eu não acreditei. Pensei que eu era especial, que precisava ser amado. Mas o que eu vivenciei, você vê, pai. Quem eu propus, imediatamente concordou. Parece que elas já me amam. Isso me enojou. Eu quero ir a algum lugar. Talvez por meio ano. Um ano viver como uma pessoa comum e então voltar com uma noiva, sabendo com certeza que ela me ama, não pelo meu bem, pai. Seu capital. Ideia muito interessante. E como você planeja viver, olhando para o seu carro, seu estilo de vida? Pai, eu pensei em tudo. Deixarei o carro em casa e, quanto a morar, encontrarei um emprego. Vou viver como uma pessoa comum. Visitarei meus pais nos fins de semana para viver minha vida usual por 2 dias. O pai batia os dedos na mesa, enquanto a mãe olhava pensativamente para o filho. Isso certamente é uma aventura, mas por que não? Ela disse: mesmo que você não encontre uma noiva, pelo menos aprenderá alguma independência. O pai apoiou sua esposa, dizendo nessa luz: concordo com sua mãe. Seria ideal se você também conseguisse encontrar um emprego na sua área. Será que gastei tanto dinheiro na sua educação à toa? Uma semana depois, Nicholas estava partindo. Ele escolheu a cidade um pouco menor que a sua, mas ainda bastante grande. Ele alugou um pequeno apartamento e começou a procurar trabalho.
Talvez pudesse ser considerado sorte, mas dentro de 3 dias ele foi contratado por uma nova empresa. Eram todos jovens lá. O chefe achava que mentes jovens eram justamente o que a empresa em crescimento precisava. Nicholas lançou-se ao trabalho com verdadeiro fervor. Era uma mudança de cenário. Tudo era novo e interessante. Literalmente, dentro de um mês ele foi promovido a gerente de departamento. Afinal, uma boa educação deixou sua marca. Por um tempo, ele esqueceu completamente por que embarcou nessa jornada. Mas durante uma de suas visitas em casa, sua mãe e pai sentaram-se para conversar com ele. Filho, talvez você devesse voltar, afinal. Sua mãe sugeriu. Você está indo tão bem no trabalho, mas seu pai tem esperado há muito tempo que você se junte à empresa dele. Você entende que não é adequado para você trabalhar como apenas um funcionário comum. Mas e o amor? Nicholas perguntou. Pare com isso. São tudo jogos, sua mãe respondeu. Você encontrará seu verdadeiro amor eventualmente, mas arranjar amor assim não está certo. Não, vocês não entendem. É quase como um jogo. Exatamente isso. É um jogo para você. Mas para a garota cuja cabeça você vai encher de bobagens, será a vida. Que garantia temos de que, assim que você conseguir o que queria, esse jogo não vai te entediar? Você vai jogar e seguir em frente, mas ela terá que viver com isso. Margarida já se arrependia de ter começado essas conversas com seu filho. Ele argumentou. Claro, ela estava satisfeita que seu filho estava se tornando independente e até trabalhando. E ele não tinha tempo para bobagens. Mas ainda assim, não era algo sério. Todos sabiam que Nicholas eventualmente voltaria para sua vida abastada. Mas Nicholas insistia. Não. Quero viver assim por mais um tempo. Vamos ver. Mais 3 meses e não 6. E se eu não encontrar ninguém, voltarei. Do lado de sua mãe, Elder disse. Prometa que você vai apenas viver. Se você encontrar uma garota, ótimo. Mas se não, não engane ninguém intencionalmente. Nicholas prometeu ao seu pai, mas pensou consigo mesmo, como alguém poderia adivinhar, intencionalmente ou não. Teremos um amor verdadeiramente forte quando ele voltou de sua viagem de fim de semana. Uma surpresa o aguardava no trabalho. Uma nova garota havia começado a trabalhar com eles. Uma morena impressionante. Maquiagem viva, saie curta, saltos altos. Nicholas imediatamente entendeu. Era isso que ele precisava. Não havia mais nenhuma garota no escritório que não tivesse passado a noite com ele, mas elas eram, como dizer, nem aqui nem lá, prontas para qualquer coisa. Garotas sem cérebro. Elas aceitavam. Elas aceitavam com calma quando Nicholas parava de convidá-las. Porque se envolver com um simples funcionário por muito tempo não era grande coisa. O nome da nova garota era Elisângela. E ela imediatamente chamou a atenção de Nicholas. No almoço, ele se juntou a ela na mesa. Oi, ele disse. A garota sorriu. O sorriso era tão ensaiado que por um momento, Nicholas pensou que estava olhando para a capa de uma revista feminina da moda. Olá, sou Nicholas. Estou ciente. Acho que não preciso me apresentar. You é you. Essa garota sabe o seu valor. Não é preciso ter pena dessas. Elisângela, que tal darmos um passeio depois do trabalho? Você sabe, para ver a cidade, tomar um vinho em um restaurante. Eu vejo isso positivamente. A que horas nos encontramos? Às 7. Tudo bem se mudarmos para o tu? Não, está bem. Então, nos encontramos às 7 horas no restaurante à beira-mar. Nicholas estava extasiado. Que gerate! Tão vibrante. Tão bonita.
Ele decidiu que não faria mal gastar um pouco mais de dinheiro do que poderia pagar hoje à noite no restaurante. Mas, se surgisse alguma pergunta, ele sempre poderia dizer que seus pais o ajudavam. Ou que ele fazia alguns bicos, honestamente. Ele tinha certeza de que Elisângela não era o tipo de garota que se importava com essas coisas triviais. Na hora marcada, Nicholas estava no restaurante, já havia feito os pedidos para ambos. Agora, ele apenas olhava para o relógio com um olhar entediado. Elisângela estava atrasada, mas Nicholas tinha certeza de que ela viria. Ele conhecia algumas aventureiras como ela. Elisângela chegou com 15 minutos de atraso. Nada novo, como uma garota deveria se comportar em um primeiro encontro. Eles beberam alguns drinks, dançaram um pouco. Elisângela falou sobre si mesma. Ela sempre viveu nesta cidade. Estudou na capital, mas teve que voltar porque já tinha muita coisa acontecendo lá sem ela. Ela conseguiu um emprego na empresa deles, mas assim que surgir algo mais lucrativo, ela trocará de emprego imediatamente. No final da noite, ambos estavam bem bêbados. Elisângela estava se pressionando contra ele de forma tão sedutora que Nicholas estava derretendo. Finalmente, ele perguntou a Elisângela: "Não quero apressar as coisas, mas talvez você possa vir à minha casa." A garota sorriu e assentiu. A noite foi tão quente quanto a noite. De manhã, Nicholas acordou, claro, com uma dor de cabeça. Ele virou a cabeça para o lado. Elisângela nem sequer pensou em ir à cozinha para fazer o café da manhã para eles. Ele não gostou muito disso, mas então pensou que era apenas a primeira vez. Na próxima vez, claro, Elisângela se comportaria de forma diferente. Ele se levantou, fez café para si mesmo e Elisângela preparou alguns sanduíches em breve. A garota apareceu 1 hora depois. 1 hora mais tarde, ela partiu e Nicholas achou que havia encontrado exatamente o que procurava. Eles estavam juntos há um mês agora. Tudo estava maravilhoso. Mas Nicholas não se apressou em contar aos seus pais que havia encontrado seu amor. Ele mesmo não entendia o motivo, mas algo o impedia. O que mais ele poderia desejar? Elisângela era deslumbrantemente bonita. Inteligente e o amava, como ela havia dito muitas vezes. Em geral, tudo o que se poderia sonhar. Mas algo o puxava. Um dia, ele percebeu o que era. O trabalho estava uma bagunça completa. Sem tempo para almoço. Então, Nicholas correu para o saguão, pegou um café na máquina de venda automática no canto mais escuro, atrás da porta. Enquanto o café estava sendo preparado, ele ouviu a voz de Elisângela. Ele estava prestes a espiar, mas percebeu que Elisângela estava falando com uma amiga sobre ele e decidiu não revelar sua presença. "Wendy, eu não posso sair esta noite. Vou ficar na casa do Nicholas. Por que você precisa dele, afinal? Você mesma disse que, se for para ficar com alguém, que seja com um cara rico. E ele é apenas um cara comum que trabalha e ganha um salário para viver. Wendy, você acha que eu sou estúpida? Nicholas não é tão simples quanto finge ser. O que você quer dizer com isso? Eu acho que ele não é quem diz ser. Entende? Seu relógio custa tanto quanto o meu apartamento. É, e no restaurante, ele gastou tanto quanto ganha em 3 meses. É, e ele conhece seus vinhos e os pratos nos restaurantes mais caros. Então, não é a primeira vez que ele pede algo assim. UAU. Interessante. Ein. E, no geral, ele não se comporta como alguém que está acostumado a viver com apenas um salário. Sim, e suas roupas. Eu conheço minhas marcas e preços. Algo está estranho aqui. Talvez ele receba a mesada dos pais. Bem, se for assim, é temporário. Esses filhos de ricos muitas vezes são cortados. Os amigos foram embora e Nicholas ficou ali com a boca aberta.
Ele apertou os maxilares com força. Ok, Elisângela, vamos ver à noite. Quando Elisângela chegou, ele estava pensativo. Nicholas, o que houve? Elisângela, precisamos conversar. Claro, Nicholas. Você sabe, eu sempre ajudarei se puder. Elisângela, seja honesta. Você me ama? Claro que amo. ¿Por qué está perguntando? E você, casaria comigo? U casaria, Nicholas. Eu realmente te amo. Bem, então eu devo confessar tudo. O apartamento, as roupas, os relógios. Não são meus. São do meu amigo. Meu melhor amigo estava em uma viagem de negócios no exterior. E me deixou ficar. Me deu permissão para usar tudo o que você vê. Somos como irmãos, sempre juntos, saindo, nos divertindo. É só que os pais deles são muito ricos. E eu cresci em um orfanato e agora ele está voltando. Então, pensei que, em vez de alugar um lugar, já que decidimos nos casar, talvez eu pudesse me mudar para a sua casa. A expressão de Elisângela era algo a se ver. Instantaneamente se tornou fria, distante. Sabe, Nicholas, acho que vou embora. Tenho algumas coisas para fazer hoje. Mas e quanto a? O que vamos fazer? Nicholas, não sei o que você vai fazer. Eu não vou me casar com um funcionário de nível médio. Nicholas levantou-se. Não entendo. Você estava toda a favor há meia hora. O que mudou? Nicholas a olhou com olhos incrédulos. Ele lutou para segurar o riso, mas conseguiu. Eu simplesmente mudei de ideia. Elisângela rapidamente juntou suas coisas na bolsa, que havia acumulado bastante na casa de Nicholas durante o mês. A garota estava falando sério. Ela nem sequer se despediu dele. Simplesmente saiu porta afora e desceu as escadas apressadamente, de salto. Nicholas fechou a porta atrás dela. Bem, que se dane. Mamãe estava certa. Ele precisava voltar e não jogar esses jogos estúpidos. Nicholas deitou-se no sofá da sala grande, ligou um filme e adormeceu pacificamente. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas acordou com água pingando em seu rosto. Nicholas levantou-se de um salto. Uma grande mancha apareceu no teto. E, no centro da mancha, diretamente acima de Nicholas, gotas estavam se acumulando e caindo. Droga, o que está acontecendo? Ele correu para o apartamento acima, com a conta em mãos, começou a bater na porta com o pé. Ei, abra! Você está me inundando, mas houve silêncio completo em resposta. Ele começou a bater novamente. O que você está fazendo? Por que está invadindo meu apartamento? Ele se virou e diante dele estava uma jovem garota. Ela parecia um pardal irritado, pequena, magra, olhos enormes, cabelos castanhos espessos caindo sobre os ombros, mãos na cintura e uma expressão muito combativa no rosto. Senhorita, você está me inundando. Eu moro um andar abaixo. Nicholas tentou não ser rude, embora realmente quisesse dar um tapa nesse pardal. Olha só, ela até coloca as mãos na cintura como se ele tivesse feito algo errado. A garota correu para a porta, abriu-a e correu para dentro. Nicolau seguiu correntes de água que vagavam pelo apartamento. A garota parou, confusa, e então correu para a banheira, como esperado. A banheira estava cheia de água, que jorrava da torneira e não podia ser fechada. Nicolau viu imediatamente que o ralo da banheira estava firmemente selado por uma esponja, que aparentemente havia sido arrastada pela corrente ou simplesmente deixada na banheira. Ele retirou a esponja, e a água começou a escoar com um rugido. Então, ele afastou a garota. A torneira não funcionava. O manípulo girava livremente e não afetava a pressão da água. Onde se fecha a água?
Não sei. Nicolau inspecionou os canos e finalmente encontrou a válvula tão desejada. Mais 5 segundos de esforço. A válvula enferrujada cedeu e a água parou de rugir. A garota e ele estavam encharcados, como se tivessem ficado debaixo de uma torneira. Ele olhou para ela e perguntou: por que você está apenas parada aí? O que devo fazer? Pegue uma toalha e comece a enxugar a água. Eu vou buscar um balde ou algo assim para o seu reino. Ele se dirigiu à saída, e a garota disparou em busca de algumas toalhas. Nicolau voltou depois de meia hora. Ele moveu o sofá. Colocou os pratos que encontrou. O apartamento já não estava preenchido com as ondas de ansiedade que estavam presentes quando entraram. A garota ainda estava enxugando o chão, mas era evidente que já havia reunido tudo o que podia. Ela olhou para ele com 2 olhos manchados. O que vai acontecer agora? Você vai me levar a juízo? ¿Por quê? Eu não tenho dinheiro para pagar pelos reparos. Bem, vamos ver. Por que assumir o pior de imediato? Talvez não seja tão ruim assim. É ruim. E não é só isso. Você não pode imaginar quanto água foi absorvida, e agora vai arruinar tudo. You. Como você sabe? Eu estudo na faculdade de construção. Vocês não aprenderam que torneiras precisam de conserto? Nós aprendemos, sim. Mas o pagamento só virá na próxima semana, e a torneira é cara. Eu apenas a amarrei com um pano. Só vazava um pouco. Bem, isso explica porque há um pano no ralo. Mulheres, vocês têm que ser inventivas assim. O principal é garantir que não vaze em nenhum outro lugar. Steve. Meu apartamento é na esquina, e a água principal está neste cômodo e no banheiro. Nicolau teve que assumir a responsabilidade por essa cabeça no ar. Ela era tão ingênua, tão sincera. Ela acreditava absolutamente em tudo o que ele dizia. Mas ela não conseguia fazer nada sozinha. Ela cozinhava deliciosamente. Sabia costurar um botão. Mas se a chave emperrasse na fechadura, Carla simplesmente desistia e não sabia o que fazer. Deve-se dizer que tais pequenos infortúnios aconteciam com ela constantemente. E Nicolau teve que ajudar sua nova vizinha 5 vezes ao dia. Carla era realmente muito bonita. Cabelos fofos quase até a cintura. Olhos verdes enormes. Tão delicada, tão pura. Nicolau nem percebeu quando o amor apareceu nos olhos de Carla. Ele viu que ela não apenas o amava. Ela o adorava. Só agora ele entendeu como é o amor verdadeiro. Eles estavam namorando há 3 meses já, fazendo planos. Carla disse que eles definitivamente teriam 2 filhos. Nicolau não era contra ter 3. Ele gostava de estar experimentando sentimentos completamente novos agora. Ele nunca havia conhecido tais antes. Eles decidiram que ela trabalharia primeiro após a licença maternidade. Se tivessem sorte de ter um bebê logo, ela não voltaria ao trabalho. Sabe, Nicolau, eu sempre sonhei em construir casas. Claro, entendo que não confiarão isso a mim de imediato. Mas estudei bem e sei tudo. Minha menina inteligente, você sabe, neste fim de semana vamos conhecer meus pais. Como? Este fim de semana? Talvez façamos isso no próximo fim de semana. Carla, você está com medo? Para com isso. Meus pais são os mais acolhedores. Ele já havia falado sem parar para sua mãe e seu pai sobre como logo apresentaria sua noiva. A mãe estava genuinamente feliz por ele. Pelas histórias de Carla, ela realmente parecia maravilhosa. Nicolau, você disse a ela que você é rico? Não, mãe. Ela planeja trabalhar para ajudar a sustentar nossa família. Ela está trabalhando agora também, mas quer mudar para a sua área. E qual é a área dela?
Ela estuda construção de prédios altos. Sério. Mas eu não confiaria isso a ela. Ela é como um imã para problemas. Carla conquistou imediatamente os pais de Nicolau. Margarida, em particular, começou a chamá-la de filha após apenas 3 dias. Quando Carla viu a casa, para a qual chegaram de táxi, ela perguntou a Nicolau, surpresa: "Você errou o endereço." "Carla, eu não te contei tudo sobre mim." Desculpa, idiota. "Eu não entendo. O que você quer dizer?" Vamos entrar. "Então você entenderá tudo por si mesma." E Carla entendeu. Até chorou. "Eu não posso me casar com você." Nicolau ficou atônito. ¿Por quê? Ele perguntou. "Nicolau, olhe para si mesmo e depois olhe para mim", disse Carla. Toda a família teve que acalmar Carla. Margarida insistiu para que finalmente se mudassem para a casa deles. Afinal, o casamento estava chegando. Nicolau concordou em voltar para a cidade, mas disse: "Mãe, não fique ofendida, mas vamos morar no meu apartamento. Precisamos nos acostumar. Vamos visitá-los muito frequentemente, e vocês podem nos visitar." Os preparativos estavam a todo vapor. Nicolau trabalhava na empresa do pai, enquanto Carla e sua mãe estavam ocupadas com a celebração. 2 semanas antes do casamento, descobriram que Carla estava grávida. Os pais fizeram uma verdadeira festa para comemorar. Nicolau estava feliz com tudo. Ele estava contente todas as noites, voltando do trabalho. Ele parou no centro de serviço porque algo estava batendo na roda enquanto verificavam o carro. Ele se sentou para folhear uma revista. "Nicolau, de jeito nenhum." Ele olhou surpreso para a luxuosa senhora. Era Cynthia. Eles se abraçaram. O perfume caro. Manicure brilhante. Sim. E Cynthia, que sempre foi chique, estava ainda mais deslumbrante agora. "Cynthia, você está incrível." Eles conversaram por 1 hora. Cynthia se divorciou, morava na América e veio visitar os pais. Ela tinha muito dinheiro agora, mas nenhum homem. Você não pode imaginar como é chato com os americanos. E na cama, nem vou começar. De repente, Nicolau quis estar com Cynthia no apartamento dela, na cama dela. Quantas noites apaixonadas eles haviam passado lá, e ele não conseguiu resistir. "Cynthia, vamos para o seu lugar." Carla não conseguiu dormir até de manhã. Nicolau não atendeu às ligações. Ela não ligou para a mãe dele. Ela não queria preocupá-la. De manhã, Nicolau apareceu. "Prepare-se. Onde você estava?" Carla. "Tudo mais tarde. Eu conheço um lugar que você vai adorar." Carla amava caminhar na natureza, e foi para lá que Nicolau a levou. Naquela noite, ele percebeu que Cynthia, e somente Cynthia, era tudo para ele. Somente ela poderia estar com ele. Ele contou a ela honestamente tudo o que estava acontecendo em sua vida. E então eles bolaram esse plano. Não muito longe da cidade havia uma colina ou desfiladeiro chamado o Penhasco. Era de altura enorme, com rochas no fundo, lavadas pelas águas da primavera por muitos anos. Foi lá que ele levou Carla. Ela adorava caminhar em lugares assim, e todos sabiam o quanto ele a amava e o quanto ela era bem tratada por sua família. Ninguém jamais pensaria que Carla não havia caído por si mesma e você estaria livre num instante e partiria com Cynthia para a América. Seus pais o ajudaram. Quando Nicolau ligou chorando e contou como Carla caiu, eles decidiram não fazer alarde e enterrar Carla silenciosamente. Mas eles não encontraram o corpo. Nicolau não soube mais disso. Ele correu para a América, e Cynthia estava segurando sua mão. A vida com Cynthia se tornou um verdadeiro conto de fadas. Eles dormiam o dia todo, caminhavam à noite. Tudo era exatamente como antes,
até que Cíntia partiu. A felicidade durou literalmente 2 anos. Nicolau estava bem com tudo, exceto que seus pais de alguma forma começaram a tratá-lo muito friamente. Mas ele não tinha tempo para pensar nisso porque sua vida selvagem o absorvia completamente. Acordando uma manhã após outra farra, Nicolau percebeu que alguém estava invadindo a casa de Cíntia e era tão vigoroso que a porta estava prestes a ceder. Ele pulou, empurrou Cíntia e correu escada abaixo. Atrás da porta estavam a polícia, e eles claramente não se enganaram de endereço. Como se viu, Cíntia e seu ex-marido haviam montado uma rede internacional inteira para o comércio de substâncias ilegais. Como Nicolau conseguiu evitar a punição, ele nunca entendeu. Ele foi deportado do país. Ele voltou para seus pais como um cão espancado. Sua mãe não disse nada, mas seu olhar disse muito. Sim, ele tinha tudo: um emprego, Carla, amor, um filho que em breve chegaria, mas ele desperdiçou tudo. Que tolo ele foi! Ele cansou de ficar em casa e decidiu dar uma caminhada. Sua mãe o olhou severamente. Nicolau, aonde você vai? Mãe, eu vou apenas dar uma volta. Nem vou levar o carro. Ela se animou um pouco. Bem, vá em frente, respire um pouco de ar fresco. Ele saiu de casa, virou em direção ao centro e começou a caminhar lentamente. Nada havia mudado aqui. Bem, o que poderia mudar em apenas um ano? Mas não, algo havia mudado quando ele foi. Este parque estava apenas sendo estabelecido. Situava-se entre casas de elite e prédios de apartamentos, aparentemente criando uma fronteira entre ricos e pessoas comuns. Nicolau virou em direção ao parque. Era lindo, claro. Você podia sentir que muito dinheiro havia sido investido nele. Ele se sentou em um banco perto de uma pequena fonte e começou a observar as pessoas passeando. Ele reconheceu alguns deles. Eram vizinhos distantes ou próximos de seus pais. Alguns pareciam ser das casas do outro lado. Uma jovem mãe com um carrinho de bebê chamou sua atenção. Aparentemente, o bebê estava inquieto e ela teve que tirá-lo do carrinho. Mesmo de longe, era evidente que a mãe pequena era muito bonita. Nicolau olhou em volta, mas não conseguiu ver o pai em lugar nenhum. Talvez ele pudesse oferecer ajuda para empurrar o carrinho e segurar o bebê enquanto se movia em direção à mulher. Outra mulher se aproximou dela. Nicolau ficou surpreso ao ver sua mãe. Margarida Arnold Aveni estendeu a mão e pegou o bebê dela. ¿Por qué estamos nos agitando? Você cansou as mãos da mamãe. Seu danadinho. Ele se virou. E Nicolau travou os olhos com a mãe do bebê. Apenas um segundo antes dela se virar, ele percebeu quem ela era. Carla. A voz de Nicolau estava rouca. Ele sentiu suas mãos tremendo, seus joelhos balançando. Carla olhou para Nicolau com medo. Depois para a mulher que teria sido sua sogra. Nicolau. Ele não sabia o que dizer. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca pensou que encontraria Carla novamente. Ele tinha certeza de que ela estava morta. E este era seu filho, seu filho. O que ele havia feito? Eles se enfrentaram em silêncio. Sua mãe pegou o carrinho e se afastou. Ela nunca contou ao filho que Carla havia ligado para ela quando ele saiu para caminhar, sobre como ela e seu pai a encontraram, como pagaram por um avião particular, como salvaram a garota na Alemanha. ¿Por qué se incomodar? Ele não estava interessado em nada disso. Ela parou perto de seu filho. Ela nunca vai te perdoar. Nós também não. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.